Uma boa tarde a todos. Neste dia 17 de abril de 2024, estamos aqui na Fundação Cultural Avatar, a casa cheia de alegria, com a presença de um amigo muito importante, o nosso Fernando Fratani, que já esteve conosco 2 vezes no ano passado e retorna hoje, nesse dia muito especial, Fernando, porque além da sua palestra maravilhosa e divina, cujo título saiu Na Paz de Antônio, uma frase sua numa mensagem para mim, né? E hoje também é o aniversário da nossa querida Marli, diretora cultural, e desde já, Marli, o nosso abraço, muitas felicidades e obrigada por estar aqui partilhando, e receba aí o nosso carinho, o nosso cumprimento e com certeza o presente da palestra. O Fernando Fratani, ele é responsável pela ONG Arar. A ONG Arar, ela fica na região oceânica, no bairro Almerinda. Não, ali é aqui é a sede. Aqui é a sede, meu trabalho social é em Niterói. É em Niterói. Isso. Então, fala um pouquinho para a gente da associação Retornando às Raízes. A Araia, o nome é esse, né? Associação Retornando às Raízes. O nosso trabalho social é em vários lugares no Rio de Janeiro. Pega Itaboraí, pega Niterói, pega Rio, pega São Gonçalo. Mas aonde a gente guarda esses materiais que são distribuídos para as pessoas é ali na Avenida Central, ali ao lado do médico de família do Mara Vista. É uma associação de moradores, a gente usa os espaços da associação. Entra naquela marmoraria Pietras, ao lado do médico de família e o campo de futebol, a gente está ali terça e quinta atendendo a comunidade. A padaria nossa social fica próximo ali, a gente tem uma padaria também que faz os pães e distribui. Todo o trabalho da ONG é distribuído gratuitamente, né? Toda a produção nossa de plantas medicinais, a gente faz uns fitoterápicos, a Antônia está aqui, que participa com a gente há muitos anos. Esses fitoterápicos também vão para as comunidades, para médicos de família, onde precisa a gente está distribuindo. Temos a obra do berço, né? Temos uma farmácia de remédio também alopático que ajuda as pessoas de alguma forma, um bazar bem beneficente também por da ONG. E agora a gente está começando um trabalho aí que se chama Leitura Arar. A Cristiane está aqui, uma das nossas responsáveis por esse trabalho, que vai ser um trabalho que eu até passei para você hoje, né? Exato. Mas a Gilda também acho que é uma coisa que vai te gostar muito. É um trabalho que a Cristiane tem um trabalho muito bonito com biblioterapia, é psicóloga, e a ideia é a gente estar presenteando as pessoas com livros. Crianças, pessoas que estão no abrigo, que estão num presídio. Então a gente fica imaginando a pessoa estar num abrigo, né, naquele asilo, a família esqueceu, não recebe nada, ninguém visita. Você imagina ela receber um livro de presente em nome dela. Faz uma grande diferença, né? Realmente, né? Faz toda a diferença. É exatamente isso. A pessoa que está num presídio, esquecida, e recebe aquilo ali, né? Então, quer dizer, a gente, na verdade, o nome já diz, esse projeto que a Cristiane tanto abraça, que é a terapia do livro, né? É exatamente a gente presentear com esse amor, né? A gente, no texto que a gente até trouxe aqui do projeto desse Leitura Arar, é exatamente a gente fazer esse livro semente, de alguma forma, ele se desintegrar dentro da pessoa, né? De alguma forma ela poder se encontrar naquilo ali. Enfim, esse é um dos projetos nossos novos agora, né? Que é esse Leitura Arar, que a gente está implantando, mas eu costumo sempre dizer que a gente ajuda quem ajuda. Então a gente chega no local e vê pessoas com potencial grande de ajudar as pessoas, mas elas já fazem. Mas se alguém chegar e ajudá-la, ela pode fazer mais, né? Então a gente costuma dizer isso, a gente ajuda também quem ajuda. E a gente não tem que ser o pai da criança não. Está aqui as coisas do berço, está aqui de criança, está aqui cobertor, vê o que você vai fazer com isso, né? E o que é mais importante, sabe? A gente não tem que tirar foto da pessoa recebendo um cobertor, dela recebendo uma cesta básica. A gente não tem que expor a pessoa isso. Por isso que as pessoas falam, mas não tem nada da ONG na internet? Não tem não. Não tem não, porque a gente tem que fazer com a mão direita, a esquerda não tem que saber. Perfeito. Quem tem que reconhecer a gente é um mundo superior, né?
Ah, tem alguém que financia a ONG? Quem financia a ONG é o coração das pessoas. As empresas, o governo, daqui a pouco muda a empresa, muda o presidente, muda o governo, acaba tudo. Por que a gente sobrevive até hoje? Porque a gente não depende de nenhuma instituição para viver. A gente depende do coração das pessoas. E de alguma forma estão lá trabalhando, de alguma forma estão doando financeiramente, de alguma forma estão colaborando. Esse é o segredo. Porque o coração das pessoas não muda. Uma pessoa caridosa, ela vai desencarnar caridosa. Agora, uma empresa caridosa, amanhã entra um presidente que não é caridoso. Aí chega para você, ó, você não vai ganhar, não financia mais seu projeto. Aí acaba tudo. Então, o segredo para a gente nunca, o trabalho continuar é esse, é contar com o coração das pessoas. Esse é o segredo. E por isso, bem explicado o nome da sua ONG, Arar. Isso. Então, é preciso arar. Arar, e aqui a Fundação, ela tem exatamente essa ideia de estar junto, de partilhar. Então, esse é o nosso trabalho também. Então, de coração aberto, já recebemos, Cristiane, a sua proposta e vamos conversar e agilizar esse trabalho. E já vi que vocês fazem pães, uma padaria social, isso é muito bom. Opa, isso é muito bom. Então, vamos divulgar, né, e colaborar com esse projeto Arar. Mas hoje, além desse projeto Arar, que é algo assim muito especial, você me veio aqui da outra vez com a Universidade do Coração. Foi. E a Universidade do Coração agora já temos a ONG Arar. Olha só, o coração vai caminhando e cada vez mais vamos nos abrindo e com o sorriso de todas as pessoas aqui, a gente percebe essa gratidão, esse recebimento. Se de certo, tudo é o coração, tudo vai pelo coração. Pode mudar qualquer coisa, mas o coração vai sempre bem. Então, é importantíssima essa nossa partilha. Mas hoje é dia de conversarmos sobre Antônio. Vamos lá. Então, vamos conversar com você na paz de Antônio. Fernando Fratani, a palavra é sua, passo para você. Boa tarde a todos, né, que estão aí no YouTube, que também estão presentes aqui. Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa, o Santo Antônio, o casamenteiro, é tudo o mesmo espírito, né? Tudo a mesma alma. Ele nasceu em Lisboa, ele ficou Santo Antônio de Lisboa. Só que os santos da igreja, geralmente, aonde que eles desencarnaram, onde que eles viveram mais, é que fica valendo, né? Então, como ele desencarnou e fez o seu trabalho maior em Pádua, ficou Santo Antônio de Pádua. E tem uma coisa interessante de Santo Antônio, quer dizer, eu nem falei do nascimento dele, já vou matar um Santo Antônio, né? Mas ele tem uma coisa interessante que quando foram desenterrar os restos mortais de Antônio de Pádua, eles se surpreenderam com uma coisa, sabe? As cordas vocais dele estavam intactas. A língua de Antônio de Pádua não se desintegrou. Estava vermelha, bonita. E até hoje, na igreja, eu nunca fui lá não, tá, gente? As pessoas comentam. E tem filmagem, né? Na igreja de Pádua tem lá, né, em exposição, a língua de Antônio de Pádua. Não está em formal, nada não. A língua está lá, né, direitinho, para a pessoa poder ver e visitar. Sem conservante nenhum, sem nada, a língua dele está intacta em Pádua. Então isso é uma característica, como o coração de Joana d'Arc, né? O coração de Joana d'Arc, ele também não pega fogo. Né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas daqui a pouco eu vou falar de Joana d'Arc, né? Vai fugir o Antônio de Pádua e a festa. Mas o coração de Joana d'Arc também não pega fogo. Por causa de uma senhorinha que abraçou o coração dela, desencarnada essa mulher. Por gratidão a ela, que era uma louca, Joana d'Arc curou essa mulher, e por gratidão ela agarrou o coração, abraçou Joana d'Arc, e quando a fogueira consumiu tudo, e ela tira as mãos assim, o coração de Joana d'Arc cai no chão, pulsando, vivo. Né? Como a igreja que matou Joana d'Arc, então a igreja, matamos uma santa. Não, pega esse coração e some com ele. Mas como a igreja tinha Antônio de Pádua como um santo, aí preservou a língua dele. Senão a língua dele tinha sumido. Também. Né?
Não é isso? Se Joana d'Arc tivesse na igreja e considerasse ela como santa, o coração dela estava até hoje pulsando aí, vermelho. Ninguém entender como aquele coração está vivo até hoje. Não é? Mas como a igreja que fez aquilo, joga isso fora. Destrói isso aí, né? Porque senão a gente vai admitir que matamos uma santa. Enfim. Agora, por que a língua de Antônio de Pádua, essa língua fica intacta? O acaso não existe, né? Não é isso? Então, quem é que inspirava Antônio de Pádua? Quem inspirava Antônio de Pádua na palavra era Jesus. Não é? Jesus era o responsável pela palavra de Antônio de Pádua. Como também Jesus era o mentor de Francisco. Mas tudo começa, né, com Francisco. Porque Francisco, quando vai encarnar, junto com ele vem 200 discípulos. Francisco mais 200. Para mostrar à igreja o que era o Evangelho de Jesus. Né? Era qualquer coisa, menos aquilo que a igreja estava vivendo naquela época. Então Francisco vem para tentar reformular um pouco isso. Se ele teve mérito ou não, ele pode não ter conseguido teoricamente mexer nos fundamentos, mas na prática ele mostrou à igreja o que era viver o Evangelho. Não é? O que Jesus pregou que teria que se viver. Muito bem. Então, quando Francisco vai encarnar com 200 discípulos, diz a espiritualidade que existia uma grande cerimônia, que quem estava por trás dessa cerimônia era um grande homem chamado Túlio Celini, uma alma nobre, né? O Túlio Celini fez a imantação dos franciscanos. Mas eu sempre gosto, na carta aos Romanos, o Paulo comenta de um rapaz, ali chamado, o Lucas, né, que comenta de um rapaz chamado Apolo. Esse Apolo, na verdade, era uma alma muito nobre. Ele era o Apolônio de Tiana, né? Só que ficou como Apolo, mas era o Apolônio de Tiana. E ele era contemporâneo de Jesus. Ele nasceu 5 anos antes de Jesus. Na verdade, os dois praticamente a mesma idade. E ele tinha também os seguidores dele. Ele tinha os seus discípulos, como Jesus tinha. Né? E ele fazia tantas maravilhas como Jesus. Só que não podia ter 2 Jesus, só podia ter um, né? E a igreja abafa um pouco Apolônio. Apolônio desencarna com quase 100 anos. Jesus vai com 33. O homem fica com mais de 60 anos ainda, fazendo aquelas maravilhas que o mestre fazia. Mas Apolônio era um espírito grande, e quanto maior é o espírito, maior a sua humildade. Não é? Quanto maior, olha só, quanto maior as asas, não é? O espírito sabe a hora de recolher as suas asas. Não é? E deixar o outro bater as suas asas. Então ele sabia que não era ele que tinha que aparecer naquele momento. Não era ele, era Jesus. Ele colhe as suas asas e faz o seu trabalho que ele tem que fazer, não é? Aí quando Jesus desencarna, E aí esse Apolônio de Tiana, ele parece como Apolo. Mas por que eu estou falando dele? Porque esse cara, ele estava na reunião, para a gente poder ver o tamanho de Apolônio de Tiana, ele estava na reunião que os franciscanos fizeram, junto com Túlio Celini, a imantação de Francisco e os 200. Né? E aí o Túlio Celini falou assim, hoje eu não posso deixar de registrar a presença de uma pessoa muito ilustre no meio de todos nós, isso no mundo espiritual. Nós estamos aqui com a presença de Apolônio de Tiana. Aí o pessoal, alguns conheciam, outros não, aí ele teve que se levantar, né? Ele ficou em pé, né? Aí o pessoal conheceu, tal, aí ele foi aí no que ele levanta e agradece as pessoas ali, né? O carinho das pessoas com ele, o respeito, ele começa a sair tanta luz, mas tanta luz de Apolônio, que quando ele percebe que as pessoas estavam ficando cegas, incomodadas com aquela luz toda, ele recolhe a luz nele e pede desculpa às pessoas. Olha que tamanho esse homem é. E aí chega no final da despedida, o Túlio Celini fala assim, olha, vocês franciscanos, e Antônio de Pádua estava lá, ele era um dos 200, né? Antônio de Pádua era franciscano, né? E aí Antônio de Pádua estava no meio lá, por isso que eu estou comentando essa história. E aí o Apolônio de Tiana, quando chega no final, o Túlio Celini diz assim, olha, só o fato do Apolônio de Tiana estar presente na reunião de vocês hoje, se vocês estão indo
Se vocês estão indo para a Terra, né? Nessa imantação aqui, vocês estão ganhando um quanto de energia, só o fato de Apolônio estar aqui, vocês estão saindo com o dobro dessa energia. Olha o tamanho desse cara, hein? Né? E aí, de novo ele agradece ao Apolônio. Aí o Apolônio fica em pé, o pessoal também agradece muito a ele, aí quando ele percebe que a luz está saindo dele de novo, ele recolhe a luz, né? E fica quietinho da dele, e ali faz a imantação dos franciscanos. Bem, então Antônio de Pádua era um desses 200, era. Mas a gente observa que a lei de Deus, ela é perfeita, né? A lei de Deus é perfeita. Não é? A gente tem que, cada vez mais, eu falo isso muito para as pessoas, a perfeição da lei de Deus. O mal, ele não existe. Definitivamente o mal não existe. Ele está sempre a serviço do bem. Sempre, sempre. Não há como, não há uma possibilidade de acontecer alguma coisa na nossa vida que seja ruim para a gente. Porque a gente fala da onisciência de Deus. Deus está ciente de tudo. E como é que ele não está ciente de estar acontecendo aquilo na minha vida? Né? E a lei de Deus é a lei do amor. Não pode estar acontecendo alguma coisa na minha vida que vai me levar a algum tipo de prejuízo. Alguma coisa que vai atrapalhar a minha vida, que seja ruim para mim. Não. O que está acontecendo é a interpretação nossa, que está equivocada. Entende? Mas a lei não tem como. Ontem dei uma palestra em Caxias, falei muito nisso. Não há como qualquer episódio da nossa vida ser uma coisa ruim. Está faltando sabedoria na interpretação. Né? E aí Antônio de Pádua, ele nasce numa família diferente de Francisco. Francisco tinha o pai dele que era uma fera, né? O Bernardone. Mas o Francisco não. O Francisco, o pai dele, era uma pessoa tranquila, um militar, né? Oficial do exército. A mãe dele também muito tranquila. Não teve problema nenhum com a família para ele poder fazer o trabalho dele. Aceitaram tranquilamente essa vocação religiosa de Antônio de Pádua. Só que ele não era Antônio de Pádua, né? O nome dele era até muito bonito, não sei nem por que ele trocou, era Fernando de Bulhões. Fernando de Bulhões. Fernando Martins de Bulhões, né? E olha que interessante, a gente quando faz a numerologia de Antônio de Pádua, a data de nascimento dele é 3. O 3, ele nasceu 15 de agosto de 1195. Tá? Antônio de Pádua, ele desencarna com 36 anos de idade, muito jovem, né? 36 anos de idade. E se a gente parar e pensar, ele só viveu com Francisco 6 anos, né? Só viveu com Francisco 6 anos. O Francisco vai até 44 anos, também jovem, né? Eurípides Vassadum foi com 38. Então a gente observa que, né, tem uma geração aí que foi muito novo, foi muito cedo, no tempo deles, né, vamos dizer assim. Mas aí, o que acontece? Essa estrada da vida de Antônio de Pádua, número 3, o 3 é o número, é o triângulo, né? É aquela pessoa que está conectada com a espiritualidade o tempo todo. O anjo de guarda, ele não dorme, sabe? Tem que proteger muito ele. Ele doa energia 24 horas por dia para as pessoas. E tem o talento da comunicação, da palavra. Justifica, a numerologia de Antônio de Pádua justifica o maior talento que ele tinha, hipnotizar as pessoas pela palavra. Esse era o talento de Antônio de Pádua. Francisco não tinha esse talento. Cada um tem o seu talento, né? Tanto que Francisco pede ele para pregar, mas ele tinha esse talento. Bem, mas olha que interessante, ele não nasceu franciscano, né? Ele nasce agostiniano, porque ele está em Portugal. Francisco está na Itália. Agora tem aqueles discípulos que nasceram na Itália já, e já era franciscano. Aqueles que ajudaram Francisco no começo, tudo, né? Mas ele não, ele estava afastado. Então eles encarnaram ali ao redor, os 200, cada um no seu lugar. Mas a espiritualidade precisava, não podia botar o Antônio franciscano logo. Por quê? Porque os franciscanos não tinham onde comer, não tinham onde dormir, né? Não era de ficar estudando, não tinha uma biblioteca, não tinha... Não. Mas o Antônio, ele se tornou o doutor do Evangelho. E para esse cara conhecer o Evangelho todo, a Bíblia toda, estudar aquilo tudo, ele não podia mais ser franciscano. De jeito nenhum.
Aí ele nasceu e foi para onde? Foi ser agostiniano. Né? E ele ficou primeiro no convento de São Vicente, depois se muda para o convento em Coimbra. Mas um detalhe importante, quando ele chega em Coimbra, meu Deus do céu, ele dá com a sala que era só livro, só livro. Aquilo tudo era livro. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E a paixão dele era estudar. A paixão de Antônio de Pádua era estudar. E aí quando ele vai para esse local, ele fala, meu Deus, olha que coisa, agora que eu vou me fazer. Estou no paraíso. Né? Agora sim. Ou seja, a gente está ali, está na paz, ele em paz, mas existe um negócio dentro dele. Aí começa, né? Aí já começa a espiritualidade. Aí já começa a alma, né? Ele já começa a perceber assim, bem, eu não estou feliz. Não é aqui que é o meu lugar. Eu acho que não é aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente que está aqui. Mas quando ele viaja, quando ele vai para Coimbra, esse convento, ele era muito visitado, era um convento assim que era de passagem para muitas pessoas. Viam pessoas de muitos lugares. E ali passavam muitos franciscanos. Ele ficava de olho na pobreza franciscana. Porque o número 3, ele tem muita ligação com a natureza. O número 3 são pessoas muito simples. Não gosta dessa coisa muito requintada. Não, pé no chão, natureza, bicho, planta. Tem essas coisas. Né? E você vê que batia com o Antônio. E ele chegava e dizia assim, até então ele era Fernando, né? A gente fala Antônio, mas até então agostiniano ele era Fernando. Muito bem. E agora estou falando Antônio, mas vou falar na época que ele mudou o nome. E aí ele começa a sentir, aí quando ele vê os franciscanos, ele fala assim, gente, eu queria ser um deles. Né? A pobreza, eu queria isso aí. Porque os agostinianos, bem ou mal, tinham algum recurso, né? Tinham onde dormir, tinham o que comer, tinha livro para ler. Francisco, o templo dele era a natureza. A igreja de Francisco era debaixo das árvores. Quer dizer, onde que eu vou dormir? O que você vai comer? Né? A divina providência. Confia, amanhã a gente vai ter o que comer. Né? E aí aconteceu que estava passando por ali 5 franciscanos que iam para Marrocos fazer uma visita, tipo evangelização hoje seria dito, né? E aí, quando eles chegam lá, aí eles visitam, né? Passa pelo convento, Antônio de Pádua, o Fernando conhece eles, tudo direitinho, mas esses homens, daqui a pouco, passa um tempo, voltam esses homens, o corpo desses homens voltam, eles mortos, os 5 franciscanos. Porque realmente para essa região que eles iam, era muito comum matar os cristãos. E aí ele fica impressionado. Ele diz assim, é isso que eu quero. É o martírio. Eu quero isso para mim. Eu quero morrer em nome de Jesus. Eu quero morrer em nome desse evangelho como esses homens fizeram. Eu também quero isso para mim. E ninguém tirou isso da cabeça dele. Né? Mas uma coisa é o que a gente quer. Outra coisa é o que a espiritualidade quer. E às vezes não coincide não. Não é? Não é isso? Uma coisa é o que eu quero. Uma coisa é o que eu quero fazer. Outra coisa é o que eu vim fazer. E às vezes o que eu quero fazer não é o que eu vim fazer. E quando essas coisas não batem, a diferença disso, minha filha, é dor. Alguma coisa vai acontecer. Né? E aconteceu com o Antônio de Pádua. Ele foi para Marrocos. Quando ele chega lá, ele passa mal. Passa mal. E febre, passando mal, passando o pessoal, ó, leva ele de volta. Só que quando levaram ele de volta, os ventos sopraram, né? Os ventos sopraram e ele foi parar onde? Na Itália. Foi parar nas terras de Francisco. Aí foi aí que começa a caminhada dele na Itália, né? Por isso que fica o Santo Antônio de Pádua, porque realmente depois dali ele fica direto em Pádua. Mas é claro que ele viveu muito mais tempo em Portugal. Mas tudo bem, né? Saiu de menos. De onde ele é, como é que é, isso é de menos. Mas, e aí o que acontece? Ele vai para ali, para Portugal, aí se recupera a sua saúde. Então, olha só, a espiritualidade não queria esse homem morto. Não é? Mas ele fez o caminho. Como ele fez o caminho, o que a espiritualidade fez? Não,
Não é para cá que você tem que vir, não, é para cá, ó. Né? Faz ele passar mal, né? Dá uma tempestade, o barco muda de rota, não tinha bússola naquela época, e vai parar onde? Vai lá, mano. Foi lá para a Itália. E ali começa ele já. E aí ele conversa com Agostinho, né? Dizem que ele chega a conversar com Agostinho antes de ir para Marrocos, dizendo que na verdade ele queria ser franciscano. Né? Ele queria ser franciscano, só que ele não conhecia Francisco, não, gente. Depois dessa viagem toda, que não deu muito certo, ou deu certo, né? Sempre dá certo. As coisas às vezes só não foi do nosso jeito, né? É isso que eu estou falando. A lei de Deus trabalha. A lei de Deus sabe o que é bom para a gente, né? E Antônio teve essa experiência clara para ele. Bem, no que ele fica na Itália, ele logo, né, aquelas coisas acontecem, ele se torna um franciscano. Até então dizem que não conhecia tanto Francisco ainda. Mas existia um episódio, né? Existia um episódio ali, que aí começa a trajetória de Antônio na questão da palavra. Né? Por quê? Porque existia uma formatura, alguns falam que eram as formaturas dos agostinianos e franciscanos, Agostinho presente, né? Agostinho tinha uma palavra também que era brincadeira, né? Era outro homem forte na palavra, né? Então Agostinho estava presente, o Francisco não estava, enfim, cada um tem uma história. Mas o fato é que, entre aspas, armaram quase com uma cilada para Antônio de Pádua. Ninguém queria falar e botaram ele. Mas quem era ele? O cozinheiro, né? O homem do almoxarifado. Eu costumo dizer que Antônio de Pádua não fazia nada. Por quê? Porque ele tomava conta da despesa dos franciscanos. O franciscano não tinha nada. O que Antônio de Pádua fazia? Fartava tudo, era uma fartura. Né? Então o que Antônio de Pádua fazia, coitado? Não é isso? Tomar conta da despesa. Vamos contar quantos quilos tem. Não tinha nada, que vai contar o quê? Né? Enfim, mas tudo bem. Ele trabalhava na cozinha, fazia comida, ele ficava ali na despensa, os pães, papapá. Aí botaram o cozinheiro para falar. Né? Se o cozinheiro não falar bem, tá bom, né? Também não tem problema, né? Mas aí quando ele sobe para falar, né? Quando ele começa a falar, ele vai falando e vai hipnotizando as pessoas, e todo mundo fica impressionado com a palavra de Antônio de Pádua. Aquele homem de 1,5 m, pequenininho, falando daquele jeito, um gigante na palavra. Como encantou todo mundo, Francisco fica logo sabendo que Antônio de Pádua faz isso. E Francisco fala para Antônio de Pádua que ele saísse da cozinha e que ele começasse a pregar. Não é isso? Que ele começasse a falar. Inclusive que ele desse curso, que ele preparasse melhor os franciscanos, que botasse os franciscanos para estudar, vamos dizer assim. Né? Então observa que se esse homem não tivesse nascido em Portugal, não tivesse sido um agostiniano, não tivesse... E era muito comum, até quando você entrava numa ordem, eu saía, entrava na outra, você mudar o nome, né? E ele realmente mudou o nome aí. Ele gostava muito de Santo Antão. Ele tinha um carinho, uma paixão muito grande pela vida de Santo Antão. E aí Santo Antão é Antônio, né? E aí ele mesmo colocou o nome dele de Antônio. Ele mesmo troca o nome para Antônio, né? Isso era muito comum, né? Nessas épocas se fazer essa troca de nomes. Então ele ficou aí, a partir daí, como franciscano, conhecido como Antônio. Como agostiniano, Fernando de Bulhões. Mas como franciscano, Antônio de Pádua. Bem, a gente observa que na igreja, Antônio de Pádua é o santo que tem mais estampas. O santo que tem mais estampas é Antônio de Pádua. Talvez porque foi um santo, a igreja já tinha Antônio de Pádua como um homem santo, em vida. E talvez, dentro da igreja, nessa burocracia de se tornar um Espírito Santo, uma alma santa, Antônio de Pádua, em menos de um ano, a igreja declarou ele santo, no desencarne dele, né? Então demora muito. Desencarne demora, até Antônio de Pádua não. Antônio de Pádua, em menos de um ano, ele já se tornou santo na igreja. Por quê? Porque Antônio de Pádua pregava, ele falava nas formaturas de bispos, de padres. A igreja chamava, ele era o doutor do evangelho, o doutor da igreja. Esse homem era considerado isso. Então a igreja já tinha, ou seja, aquela elite da igreja já tinha Antônio de Pádua como homem santo. Né? Francisco tinha dificuldades, mas o Antônio tinha essa entrada.
né? Porque o Antônio ia pelo conhecimento. O Antônio mostrava a eles aquilo que ninguém sabia. Falava de uma passagem, Antônio citava onde estava a passagem da Bíblia, no Evangelho. Então esse cara é o cara, vamos dizer assim, né? Tem que chamar ele para as formaturas. Mas não era só isso, né? A gente associa Antônio de Pada à igreja com muitas estampas e tudo, e cada um mostra algum milagre, alguma coisa que tenha havido, né? A gente sabe que milagre, né, é uma coisa que, né, é uma coisa que não existe, né? Então hoje a gente explica bastante coisa que as pessoas tinham como milagre, porque tudo que é milagre parece que não tem explicação, não é verdade? E tem coisas que têm explicação, sim. Como é que não tem explicação? Não é verdade? Por exemplo, a bilocação, não é? O Eurípides Barçanufo, ele tinha o processo da bilocação. Hoje a gente sabe que é uma mediunidade, né? É um talento que a pessoa tem. Não tem nada demais ali, não é isso? Então, quer dizer, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é? O Eurípides Barçanufo estava dando aula, ele parava momentaneamente de dar aula, ia lá, fazia o parto da mulher, depois voltava e continuou dando aula. E as pessoas viam ele fazendo parto e viam ele dando aula no mesmo horário. Né? E Antônio de Pada também fazia isso. Antônio de Pada diz a história que ele tinha que cantar no sermão da igreja, ele tinha que falar o aleluia lá na hora do coral, né? E ele estava dando uma palestra. Aí ele para momentaneamente, vai até a igreja, participa do coral, canta a parte que ele é responsável de cantar, depois ele retorna e continua a palestra dele. Né? Mas vocês fiquem tranquilos que eu não vou parar aqui esse pouquinho, vou para outro lugar não, porque isso aí não é o meu talento não. Bilocação não é comigo, né? E outro episódio foi também na questão do pai dele, né? Ele salva o pai de ser preso, né? Também fazendo o morto se materializar e dizer que o pai que na verdade o pai não tinha matado ninguém, o pai não tinha sido o assassino dele, né? Porque mataram a pessoa e jogaram no terreno do pai dele. Aí o que pensaram? O pai de Antônio matou a pessoa. Aí prenderam o pai dele. No dia do julgamento, ele também estava ocupado, fica sabendo do julgamento do pai e vai até lá. E aí conseguiram também ver Antônio de Pádua em dois lugares, né? Simultaneamente ali. Então, quer dizer, isso se chama de bilocação. Ele também, como Francisco tinha aquela questão também dos peixes, né? Quando eles chegam na cidade e ninguém quer ouvi-lo, o que Antônio faz? Antônio vai pregar para os peixes, né? Vai para o mar e começa a pregar. E aí vem os peixes tudo assim na superfície e fica ouvindo Antônio de Pádua. Depois daquela cidade, chama ele para ouvir o que ele tinha para falar. Porque viram que ele estava ali, que só um homem santo poderia fazer aquilo que ele estava fazendo com os peixes. Mas também não tem nada demais aí. Por quê? Os peixes têm um comando. Eu sempre costumo dizer o seguinte: Antônio de Pádua, ele estava a serviço da vida, não é? Então a vida se colocava a serviço de Antônio de Pádua. Entende? Então Antônio de Pádua, ele bastava um comando dele, bastava um pedido a ele, para a natureza obedecer. Essa é a verdade. Entende? Então, quer dizer, não tinha nada demais ali não, ali tinha merecimento, né? E aí o que acontece? A gente sabe hoje, né? Os animais são espírito grupo, é um espírito em grupo, né? Então tem um comando, tem um psiquismo diretor, seja um arcanjo, seja quem for, que comanda todos os animais na Terra, tem. Então basta ele mandar um comando que os animais vêm à superfície e ficam ali, ó, ouvindo Antônio de Pádua. Não é isso? Então quer dizer, um milagre. Não, essas coisas a gente explica, né? Para não parecer que era uma coisa, né? Anormal, vamos dizer assim, incomum. Francisco e tantos outros, enfim. Teve um também que tem uma estampa na igreja que é interessante, que é um jumento ajoelhado. O jumento se curvando e Antônio de Pádua com a hóstia na mão dele. Né? E o jumento abrindo a boca para receber aquela hóstia. São as histórias, né? Essa história diz que tem versões diferentes, mas o fato é que tinha uma pessoa que tinha uma questão ali na cidade. E quando o Antônio de Pádua vai com uma pessoa muito violenta, quando o Antônio de Pádua vai conversar com ele, faz um trato com ele. Né? Olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte: para você poder deixar essa cidade, para você poder não fazer isso que você faz com as pessoas, né? Esse jumento não é seu? É meu. Então, nós vamos amarrar ele 3 dias. Vamos deixar ele sem comer 3 dias? E sem beber água? Então, quando a gente voltar,
você vai oferecer um feixe de capim fresco para ele. E eu vou oferecer a hóstia consagrada. Se ele ajoelhar e receber a hóstia, você pode ficar na cidade. Se ele ajoelhar e receber a hóstia, você tem que parar de fazer o que você faz. Não é? Não é o correto. Agora, se ele comer um feixe de capim fresco, você pode continuar fazendo o que você faz. Aí soltaram o jumento. Na hora que soltaram o jumento, o homem estava com o capim fresco na mão e Antônio de Pádua estava com a hóstia. O jumento vem até Antônio de Pádua, se curva, abre a boca e Antônio de Pádua dá a hóstia na boca do jumento. Aí está aí a estampa dele na Igreja Católica. Quando vocês visitaram a igreja de Santo Antônio, vocês podem observar que tem muitas imagens, tem muitas estampas. Uma dessas estampas é esse jumento ajoelhando, abrindo a boca, Antônio de Pádua com a hóstia na mão. É essa a explicação. Né? A questão do santo casamenteiro tem muitas versões. Né? Tem muitas versões aí do santo casamenteiro. É de uma menina que tem que pagar o dote, né, dela para poder se casar, e Antônio de Pádua, ela reza para Antônio de Pádua, porque não tinha dinheiro, e ela tinha que se casar, e ela está na igreja, né? Aí quando cai assim do alto, uma carta escrita dizendo que ela levasse isso até o ourives da cidade ali, que ele... Aí diz assim, meu amigo, eu quero que você pague essa senhora em ouro o peso desse papel. Né? E diz a história que esse homem era amigo de Antônio de Pádua, né, esse dono ali. Isso já é desencarnado, tá, gente? Né? E aí o que acontece? Ela leva o papel para o moço da cidade. Né? E o cara vai, olha aquilo. Ah, tá bom. Ele deve ter imaginado, né? Quanto que pesa um papel? Nada, né? Mas o problema é que anularam a gravidade, né? E ele foi botando ouro e o papel ficou parado. Né? Ele foi botando ouro e o papel, e aí daqui a pouco tinha um monte de ouro ali. Aí a história fala que a mulher pega aquele ouro e aí se casa. Né? São as histórias que contam. Né? Então, quer dizer, mas eu acho que isso aí não diminui nem aumenta, né, a grandeza desse homem. Né? Eu acho que o que ele deixou, por exemplo, olha a força que ele tinha agora na palavra dele. As pessoas chegaram e falavam assim, Antônio, preste bem atenção, vai chover muito, né? Vai chover muito, olha o céu, está negro, manda as pessoas embora. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. O Antônio de Pádua não podia mais pregar em igreja, não cabia mais as pessoas, não cabia mais. Aonde ele chegava era a multidão que chegava, vocês imaginem só. Então o que acontece? A igreja dizia, não, aqui dentro não, você tem que pregar lá fora agora. Aí ele ia para as praças, lugar aberto, não cabia mais a igreja. Né? Antônio de Pádua era muito querido. Né? E aí o que acontece? Ele está numa praça aberta. E aí avisam ele, Antônio, olha o céu, manda as pessoas embora, porque vai chover muito, Antônio. É um temporal, manda as pessoas ir para casa, vai encher isso tudo. Aí Antônio de Pádua fala assim, não, pede para elas ficarem na praça não vai chover. Olha aí. Fiquem na praça não vai chover. E aí choveu muito fora da praça, na praça não choveu. Né? Então é como se a espiritualidade abrisse um guarda-chuva gigante ali assim, né? Coisa grandiosa, né? E ele... Mas como é que a natureza obedecia esse homem? Mas, gente, como é que não vai obedecer uma alma dessa? Que é só amor, né? É só carinho. Como que não vai obedecer? Então, são coisas que aconteciam assim, que eles sinalizavam da vida de Antônio de Pádua, né? Dizem também que a igreja chegou para ele e falou assim, olha, você não pode fazer esses milagres. Esses milagres você não pode fazer. Aí dizem que primeiro que para ele a obediência era muito importante. Ele tinha uma obediência muito grande à igreja. E aí o que ele fez? Tinha uma pessoa caindo assim do alto, né, de alguma coisa assim bem alta, ela estava caindo. Aí Antônio de Pádua foi, deu aquele toque assim com a mão e parou a pessoa no ar. Aí ele foi lá na igreja. Ó, tem uma pessoa caindo. O que eu faço? Eu salvo ou deixo ela morrer? Vocês falaram que eu não posso fazer milagre, né? Eu não quero desobedecer. Então você tem que salvar. Ah, então tá bom.
Aí ele foi lá e deu aquele comando, a pessoa foi caindo devagarzinho e não se machucou. Né? Dizem que o primeiro milagre dele, né, que o primeiro milagre dele foi de uma menina, né, que tinha quebrado o vaso e chorando muito por cada mãe que ia bater nela, aquela coisa toda, que ela quebrou o vaso de água, aquela coisa toda. Não, o vaso não quebrou não. Aí ele juntou aquilo tudo assim, o vaso ficou inteirinho. Aí deu para a menina ir embora. Enche d'água e leva. Criança, gente. Criança, né? A pureza da alma da criança, né? Então, desde pequeno ele tinha isso. Mas, como eu falei, ele tinha os pais, diferente de Francisco, que adotavam, né? que essa postura também religiosa e que aceitou. Não, deixa meu filho ir, né? Ele vai e vai caminhar por onde ele quiser. E assim foi. Né? A imagem mais marcante dele, que é o que a gente observa muito, né, é ele com o menino Jesus no colo. Não é? É ele com a criança no colo. Essa talvez seja uma das imagens, né? O lírio dele simbolizando a paz. Né? E a criança, algumas pessoas nem sabem, né? Algumas pessoas não associam o menino Jesus. Mas era o menino Jesus no colo dele. Era uma criança, né? Mas era o menino Jesus no colo dele. E aí olha que interessante. Diz a história, né? Como ele desencarna com 36 anos, muito jovem, como eu falei, né? Ele volta de alguma pregação, de algum local que ele estava, e dizem que Antônio de Pádua para numa estalagem para descansar. Ele é muito querido, né? Todo mundo conhecia Antônio, e aí ele descansa. Aí diz que nesse local, nesse quarto que ele estava descansando, a porta não fechava muito direito, né? Só encostava. E aí o homem ficou preocupado, né? Ele ficou preocupado que Antônio de Pádua não estava muito bem e que já tinha ido, estava dormindo. E aí ele foi lá para ver como é que ele estava, se estava sentindo bem, se ele não estava. Aí ele falou que viu Antônio de Pádua sentado na cama, né? E aí começa a sair uma luz muito grande de Antônio de Pádua. Aí quando essa luz sai, o homem vê o menino Jesus, Jesus criança, né? Jesus criança. E aí quando ele veja essa luz sai de Antônio de Pádua, aí aparece o menino Jesus para Antônio, né? Depois Antônio de Pádua recolhe essa luz nele, deita e desencarna. Assim eu desencarno Antônio de Pádua, uma coisa tranquila, né? E aí vem a imagem dele com o menino Jesus. Porque, na verdade, o que a gente tira daí? Né? A gente tira que Jesus criança, né? A criança é aquele símbolo da inocência, aquele símbolo da pureza. Né? Quem é que ele vem buscar? Uma outra criança. Um outro espírito puro que era Antônio de Pádua. Né? Então fica esse simbolismo nesse sentido. Né? Uma criança vem buscar outra criança. E um detalhe importante, não é? O mentor dele era Jesus. Então quem vem buscar ele era Jesus. Né? Jesus vem buscar Antônio de Pádua. Então o fim do ciclo da vida de Antônio de Pádua é exatamente, né? É exatamente o Jesus vindo buscá-lo. E aí, como eu disse, ele desencarna, quando a igreja tira os restos mortais de Antônio de Pádua, está lá as cordas vocais dele intactas e a língua dele, como eu disse, até hoje em Pádua. Dizem até, eu estava certa feita em conservatório, e o conservatório da igreja de Antônio de Pádua, né? E 3 lugares no Brasil receberam os fragmentos da língua dele. Né? 3 lugares no Brasil. E o conservatório foi um deles. Mas aí quando eu chego lá, né, eu tive o conservatório, aí eu cheguei na igreja, aí o padre estava falando essas coisas. Não, foram 3 lugares, chegou a semana passada e tal. Está aqui, ó, o fragmento da língua dele. Aí tinha um tecido assim, um vidro, né, assim bonito, um negócio vermelho. O fragmento está aqui. Gente, na numerologia eu sou número 7, sabe? Um dos meus números é 7. O 7 tem que ver o fragmento, né? Entendeu? E quando eu olhei ali, não tinha fragmento. Não, tá aqui o fragmento. Eu falei, aí eu briguei com o padre, só podia botar um microscópio para a gente ver o fragmento.
Porque não tem fragmento, né? Entendeu? Gente, tinha um fragmento. Fragmento não é pedaço, né? Entendeu? Eu fico imaginando o que para ele é fragmento. Eu estou falando para vocês que vocês podem ir para a conservatória e ficar surpreso como eu fiquei. Você tem que ver um tecido e achar que ali tem um fragmento de Pádua. Então tá bom. 3 igrejas no Brasil todo receberam aquele tecido, um fragmento da língua dele. A língua dele em Pádua não tem como você duvidar. Está lá a língua. Como é que você vai dizer que não tem uma língua ali? Não é? Agora, fragmento da língua já é demais, né? Não é isso? Aí você fica imaginando 3 igrejas no Brasil todo que receberam esse fragmento. Né? Vocês imaginem a procissão, quantos ônibus é que vão para a conservatória, para não sei onde, para ver o fragmento da língua de Antônio de Pádua. Né? Mas enfim, mas o que eu me encanto muito também com ele, é porque observa só uma coisa, a gente tem que ver que tudo é por mérito, e que a vida continua, né? As coisas são assim e sempre vão ser assim. Então a gente observa que aquilo que uma alma fez na terra, a vida continua. Né? Então quando a gente tem quando a Espiritualidade fala assim, Isaac Newton, ele é reitor de uma universidade no mundo espiritual. Ótimo! Esse homem merece, né? O que esse homem fez, né? Ele ser reitor de uma universidade no mundo espiritual, está dentro dessa energia dele. Não dá para dizer que o Chico Xavier é reitor de universidade no mundo espiritual, né? Não é isso? Quer dizer, essa energia muito próxima, ela continua. E olha que interessante, a espiritualidade fala, aonde estaria Antônio de Pádua hoje? Que trabalho seria de Antônio de Pádua hoje no mundo espiritual? Bem, eu não estou falando aqui a verdade absoluta, né? A gente sempre quando fala de qualquer coisa, de qualquer pessoa, a gente fala aquilo que está dentro da gente como a nossa verdade, não é? Mas eu não estou aqui para... É o fragmento da verdade. Isso aí, com certeza. Aí o que acontece? O Antônio de Pádua diz a espiritualidade, uma das funções dele, acredito que possa ter outras, e aí é coerente com a vida que ele teve, né, diz a espiritualidade. Antônio de Pádua é responsável pela expansão da palavra no planeta Terra. O que é a expansão da palavra? Né? Então, não é uma palavra pequena, né? Uma palavra divina, uma palavra elevada. Então, observa só, você está, seja cantando, pintando, você está desenhando, você está falando, você está dentro da sua área, está ali expressando a sua verdade, né? Mas com sacralidade. Então, parece que Antônio de Pádua não fica preso hoje à palavra doutrinária em si, né? Aquela palavra da igreja, aquela palavra da religião, mas a palavra do homem, não é? Que de alguma forma expressa com o coração divino que tem nele. Então eles falam que Antônio de Pádua é responsável por essa palavra. Ele pega essa palavra da pessoa e expande essa palavra cada vez mais. Por exemplo, eu sempre gosto de falar de uma historinha sobre a palavra. Né? É como se a palavra fosse a bala. Olha só que história é essa, interessante. Por exemplo, a gente está numa festa de criança. Imaginem só, né? Não precisa nem ser festa de criança, né? Se for aqui, vai acontecer um pouco isso. Né? Eu estou com um monte de bala na minha mão. Imaginem, um monte de bala. Aí está lá aquela criançada toda. Aí a gente pega e joga as balas. O que vai acontecer? Agora, tem criança que vai pegar muita bala. Tem criança que vai pegar menos. E tem criança que não vai pegar bala nenhuma. Concordam? Aquela mais tímida, mais naquela, deixa aqui. Eu não vou. Muito bem. Então, o que seria o correto? O correto seria a gente dar a bala para cada criança. Né? Aqui, ó, pega a bala aqui, ó. Não é? A palavra é assim. Exatamente assim a palavra.
Às vezes tem pessoas que vão falar e ela joga uma palavra de qualquer jeito, né? Ela usa ali, como eu vi uma vez num encontro de agricultores, um professor de química do FRJ botando um monte de composto químico no quadro. Ou seja, ele estava jogando a bala de qualquer jeito. Quem pegar, pegou. Quem chupar, chupou. Né? Estou interessado em dividir a bala. Não estou interessado que todo mundo chupe essa bala, que todo mundo entenda o que eu estou falando. Né? Joga de qualquer jeito. Mas o correto era o quê? É ele usar uma linguagem, né, que o professor, né, o aluno, a dona de casa e o homem que não tem a letra entendesse. Dá a bala a cada um. Não é verdade? Por quê? Porque na hora que ele está falando, cada um está chupando a sua bala. Concorda? Cada um está pegando aquela palavra e está dentro dele trabalhando alguma coisa. Não é? Dentro dele aquilo está mexendo alguma coisa, ele está associando com alguma coisa, mas por quê? Porque ele está usando da palavra aonde todos alcancem a palavra dele. E não só uma pessoa ou só outra pessoa faça isso. Não é isso? Então quando a Espiritualidade fala, Antônio de Pádua, olha o que a Espiritualidade fala, Antônio de Pádua, Nicodemos e São Boaventura. São os três que a Espiritualidade fala que são responsáveis por essa expansão da palavra. Mas eles falam que Antônio de Pádua fica ali, né? A gente fala Antônio de Pádua, mas não é individualidade, né? Antônio de Pádua, né? Existe uma egrégora dessa energia, né? E aí a pessoa está ali falando do divino, né? E aí falando do divino de qualquer forma, né? E não só pela religião. E aí se expressando pelo coração, e aí Antônio de Pádua, essa palavra ela é expandida. Mas diz a espiritualidade, né? O São Boaventura e o Nicodemos, eles ficam responsáveis de dar a bala a cada pessoa. Então, na hora que a pessoa está falando, né, é mais ou menos assim, quer ver? A gente hoje tem aí esses encontros internacionais de Nações Unidas, né? A pessoa está ali falando em russo e está todo mundo com o fonezinho ouvindo na sua língua, né? É o recurso, né? Está todo mundo com o fonezinho ouvindo na sua língua, mas o cara está falando não na língua dele, né? Mas por quê? Porque aquilo ali é uma forma dele poder entender o que a pessoa está falando, senão ele não vai entender nada. Então, na verdade, o que o Nicodemos faz? Nicodemos é aquele, né, que encontra Jesus e pergunta, né, como é que pode um homem nascer de novo, né? Na verdade, era um grande amigo de Jesus, Nicodemos. Então, o Nicodemos, ele faz isso de espiritualidade. Ele dá a bala para cada um chupar. Ele pega aquela palavra daquela pessoa e faz com que cada um consiga entender de acordo com a sua capacidade. Entende como? Então, nunca a bala é igual. Nunca a bala é a mesma. Por quê? Porque cada um vai saborear de uma forma diferente. Tem gente que quer chupar logo, tem gente que deixa a bala parada na boca e vai curtindo isso aqui e tal. A palavra é isso. Então, que a gente sempre tenha muito zelo. Por isso é que Antônio de Pádua, ele em vida tinha muito carinho com a palavra, né? Porque a palavra para ele era sagrada, a pureza dele era tão grande, mas tão grande, que os franciscanos falavam assim, Antônio, vem aqui que tem uma vaca voando. Ele ia lá para ver a vaca voar. Você vê uma coisa dessa? E aí ele dizia assim, mas Antônio, como é que você pode acreditar que uma vaca possa voar? Ah, eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar do que um franciscano possa mentir. Né? Olha a pureza de alma desse ser. Né? Olha que palavra ele tinha, olha que encantamento ele tinha. E ainda diz o seguinte, Antônio de Pádua, quando falava, né, a igreja talvez não tenha notificado muito essas coisas, né? Mas vocês imaginem assim, pessoas se curavam. Porque a gente sabe que o processo é autocura. Ninguém cura ninguém. Né? Jesus, quando pregava, as pessoas estavam distantes no Vale dos Imundos. Os leprosos que não podiam Jesus ir até lá, nem eles podiam vir. Mas eles sabiam que Jesus estava pregando perto. E eles ficavam curados. Só em saber que Jesus estava pregando. Eles entravam naquela aura de Jesus. Antônio não era diferente. Né?
Então, por isso que não tinha tamanho, não tinha dimensão, não tinha. Mas ele estava ali para poder expandir essa palavra. Então, eu estou falando aqui dele hoje, mas amanhã vai ter uma pessoa aqui falando do seu livro, falando de Helena Blavatsky, falando de um outro autor maravilhoso. Não importa. Não é? Essa pessoa, quando fala, tem uma equipe atrás dela. A gente nunca fala sozinho. Não é isso que eu estou querendo colocar. E essas pessoas que estão por trás de quem está falando, do divino, do sagrado, elas são responsáveis que essa palavra se expanda. De alguma forma, essa energia possa chegar a outros lugares, a outros... Né? Como nós estamos falando das pessoas do Vale dos Imundos, a energia de Jesus ia, né? E quem de alguma forma sintonizava, absorvia e ficava curado. Essa era a grande questão, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Fica à vontade. Queremos continuar ouvindo. Hã? Queremos continuar ouvindo. Ah, tá. Mas ninguém tem uma curiosidade sobre ele? Pode ficar à vontade. Eu ia perguntar sobre o menino Jesus. Isso. Porque eu tenho uma imagem de Santo Antônio de um neto de 1888, que foi da minha família, foi passando e está comigo. E a minha curiosidade era essa: por que o menino Jesus estava nos braços de Santo Antônio? E aí você já explicou. E veio buscar. Né? A gente observa que isso é muito comum. Né? Observa só o Paulo de Tarso quando desencarna. Né? Quando ele se transforma, quer dizer, quando ele cai em Damasco, quem é que abre os olhos espirituais? Quem é que abre o olho material dele? Né? Quer dizer, ele cai em Damasco, né? E aí Jesus pede para o nome dele, meu Deus, o pequenininho, Ananias, o gigante Ananias, pequenininho, mas era um gigante. Ananias, vai lá que restitua a visão de Paulo de Tarso, né? A pessoa tem que confiar muito, né? Porque o Ananias era perseguido por Paulo. Não, o Paulo foi lá para prender e talvez matar Ananias. E aí fica cego. E aí o que acontece? Jesus vai lá, manda ele restituir a visão. Mas Jesus, ele veio me matar. Não, você que vai lá. Vai lá e restitui a visão dele. Paulo, Jesus mandou vir aqui. Mas quem é você? Eu sou Ananias. Ananias. Aí vai restituir a visão de Ananias, de Paulo de Tarso. Né? E ali, na época ainda era Saulo, né? Aí restitui a visão dele. Ótimo. Aí Paulo passa aquela maravilha toda, ele desencarna. Quando ele desencarna, todo mundo fica achando, vai ser Jesus, né? Vai ser Estevão, vai ser Abigail que vai receber ele. Não. Quem que recebe ele? Ananias de novo. Ananias de novo. Aquele que abriu a visão material de Paulo de Tarso, agora abre a visão espiritual dele para o mundo de Deus. O mesmo ser humano, né? Então você vê que essas coisas obedecem a isso aí, né? Essa coisa de gratidão, né? De retornar, de ver. Você vê Jesus, quando Maria ainda fica encarnada, quanto tempo? Maria ainda fica 50 anos encarnada, depois que 30 anos encarnada. Jesus, quando desencarna, ela tinha 50 anos. Então, ela ainda ficou 30 anos, até 80 anos encarnada. E quem vem buscar Maria? Jesus. Jesus vem buscar Maria, né? Por gratidão, né? E anuncia para ela o que seria ela na humanidade e chama ela para ir com ele para o mundo espiritual. Então a gente observa que isso é comum desses seres grandes, né? A gratidão em vida. Jesus tinha uma gratidão grande por ele, né? Porque afinal de contas ele foi aquele talvez que mais tenha falado bem das coisas de Deus. Foi Antônio de Pádua. Dentro da igreja ou independente da igreja. Sabe por quê? O Humberto Roden, ele fala assim. Olha o que o Humberto Roden fala. Muitos falam de Jesus. Raríssimos falam com Jesus. Falar de Jesus, qualquer pessoa fala. Agora, falar com Jesus, não é Jesus do lado ali falando junto, não, gente. É maior do que isso. É falar com Jesus. Não é ele que fala, é Jesus que fala através dele. É como se ele fosse uma janela viva
e que Jesus falasse através dele. Isso que o Roden fala. De Jesus, qualquer um pode falar. Com Jesus, raríssimos podem conseguir. Não tem uma diferença? Né? Falar de Pedro Balde com Pedro Balde. Falar, né? É uma diferença grande isso aí. Né? Porque você tem que ter permissão da espiritualidade, merecimento para que a espiritualidade tome conta e comece. Ou seja, não era Antônio que falava, era Jesus que falava através dele. Isso é que muda tudo. Aí muda tudo, né? Porque olha que carinho esse homem tinha, olha que palavra que esse homem tinha. Agora tem um detalhe, né? Que a gente tem que observar. Mas então, Fernando, era fácil, né? Porque Jesus que falava, sim, mas e cadê o merecimento para isso? O homem tem que ter merecimento para isso, né? Você vê que engraçado que Jesus, ele era o mentor de dois seres juntos ali, né? Francisco e Antônio, eles viveram juntos e Jesus era o mentor dos dois em vida, né? Só que Jesus, com Francisco, era diferente, né? Era diferente. Porque Francisco não ficava ali pregando com as pessoas. Francisco era um a um, lavando, beijando o leproso, lavando a ferida. Isso Antônio de Pádua já não era muito forte, Antônio de Pádua. Antônio de Pádua já não fazia muito isso. Né? Como eu estou falando, essa energia do Antônio de Pádua número 3 era a preocupação com o outro. Né? Essa preocupação com o outro. Você vê, chegavam as pessoas lá pedindo comida, pedindo pão, não sei o quê. Ele ficava preocupado se aquilo era dos franciscanos, que os franciscanos tinham que comer? Nada, ele pegava aquilo e dava tudo. Quem aparecia pedindo comida, ele dava. Não tinha esse negócio de guardar, não. Aí teve uma certa época, teve um episódio, que um frei falou assim, olha, não tem nada para a gente comer. Deram tudo para as pessoas. E Antônio de Pádua estava lá, ouvindo aquilo tudo. Aí Antônio de Pádua falou assim, tem sim. Tem. O cesto está cheio de pão. Não, acabei de vir de lá. Não, você não viu direito. Vai lá que o cesto está cheio de pão. Tem comida para a gente sim. Aí o homem voltou lá e trouxe um cesto cheio de pão. Eu até fico pedindo ele na padaria para fazer isso, para a gente, né, fazer pão não dá trabalho não. Mas a gente tem, inclusive a nossa padaria é homenagem a Antônio de Pádua. A padaria nossa é a padaria Antônio de Pádua. A gente não fala muito para os evangélicos, porque senão eles não vão comer o pão, né? Mas a nossa padaria é homenagem a Antônio de Pádua. Todos os nossos pães, a gente sempre faz a prece no final e pede para Antônio de Pádua abençoar os pães. Todo ele. Porque eu sabia da responsabilidade dele com os franciscanos, com os pães. Né? O sagrado para ele. A pessoa que está na rua, a pessoa que batia pedindo fome. Aí a gente fica imaginando, é o que eu falo sempre para as pessoas. Gente, esse pão não é só para alimentar o físico, não, gente. Esse pão é para alimentar a alma das pessoas. É isso que a gente tem que entender. Esse pão aqui é um remédio para as pessoas. Esse pão não é só para as pessoas que não têm condições de comer, não. A gente dá os pães, até pessoas que às vezes teriam condições de comprar, a gente dá o pão. Por quê? Porque aquilo ali é para o ser humano comer. Não é só para a pessoa que está passando fome comer. Né? O pão de Antônio de Pádua é para o ser humano, não é para a pessoa que tem condição, porque a gente não vende o pão, né? A gente tem que comprar o pão, mas o pão não está à venda. Né? Ah, vocês têm que fazer para vender. A gente não tem tempo para isso, não. E eu não tenho tempo de ficar fazendo pão para vender. Agora a gente tem tempo para fazer o pão para doar, que é a nossa proposta. Agora, para vender não tem como. O cesto do pão é igual a língua fragmentada. O cesto de pão É igual a língua fragmentada. Porque lá ele foi ver, disse que não tinha pão e o pão apareceu. Isso. E a história da língua fragmentada, ninguém viu. E aí que eles falam também, com mais um talento de Antônio de Pádua, a materialização, né? Porque o pão se materializou lá. Mas fez um comando, olha aí que eu estou falando. A natureza obedeceu. Vai lá que tem pão. E o cara foi lá, sexta. Entendeu? Fernando, não tem pão na padaria. Vai lá que tem pão no forno. Olha, imagina o cara abrir lá, tá cheio de pão no forno. Mas o nosso pão é assim.
Ele é vermelho por causa da beterraba, ele é verde por causa da couve, da folha do aipim, e ele é amarelo um pouquinho por causa da cenoura. E todos eles têm ame. Então realmente é um pão nutritivo. Né? Tem esse lado de ser nutritivo também, o colorido. Às vezes as pessoas jogam fora porque acham que o pão está mofado. Não, não está mofado. Ele é da cor dele mesmo. Né? É claro que pode mofar, né? Mas é da cor dele e tal. Né? E fica essa ideia mesmo de fazer por causa disso. Mas eu tenho meu tempo, não tem ainda como é que tá? Tem. E não, acabou. Mas tá bom, já falamos bastante. É o tempo nosso aí para a gente respeitar também o tempo. E também temos aniversário, né? Temos que comer bolo, né? Uma coisa interessante também na questão do Santo Antônio Casamenteiro é a interpretação de que ele é chamado de casamenteiro não por algum fato concreto, mas porque ele fazia essa ligação, esse casamento do espírito com a matéria. Interessante, verdade. Seria uma interpretação do Isso. porquê o casamento. Uhum. No sincretismo na Umbanda, ele seria o Exu, na Umbanda. Né? Então, quer dizer, é aquele também da Umbanda que cuida dos relacionamentos, de casais. Quer Porque dizer, essa linha de trabalho tem Santo Antônio, tem como se fosse o chefe de linha. isso aí. Dentro da Esse sincretismo aí se usa. Mas está ótimo. Muito Eu que agradeço interessante, vocês e muito o carinho. interessante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveita. Eu gostaria de partilhar um poema da Astrid Cabral, que você falou tanto sobre a palavra, se chama Necessidade Prima. Eu posso pedir a você que venha aqui? Isso, com certeza. Não, fica aqui. Ela fica aqui do lado, não tem. Ah, para Vem aqui poder. do lado da gente. Vem aqui pertinho da gente. Ó. Deixa eu chegar para cá, que eu acho que o Cris fica aqui bem. Aí, Cris. Pronto. Sem a palavra, trôpegos, pastamos no chão do nada. Sem a palavra, o mundo míngua no anonimato. Só a palavra levanta pontes de homem a homem. Só a palavra clareia a estrada por onde vamos. Astrid Cabral. E tem um outro poema dela que me fez lembrar quando você falou que Francisco era de 1 a 1, se chama Mídia. Ela diz assim: consanguínea sou do silêncio e da sombra, rejeito a distância entre palco e plateia. Basta-me a pequena glória de agradar alguns. A alma não pede palmas, só apertos de mão, de igual para igual. E esses 2 poemas estão no livro Palavra na Berlinda. Muito bem, muito obrigada, Cristiana, por sua participação. E nós vamos quase que encerrando, mas antes de encerrar, eu gostaria de passar às suas mãos esse livro, A Fogueira do Acampamento, que é um livro muito especial. Você falou de Antônio, e esse livro fala do Antônio também, num ponto muito especial, que a nossa autora, Gilda Uzeda, por favor, dá um pulinho aqui também do lado, como a Cristiana veio. A Gilda. A Gilda Uzeda. É um livro da Gilda Uzeda, que a Fundação está presenteando você. Obrigado, meu filho. Já está com dedicatória. Já está com a dedicatória. Chega um pouquinho para cá, Gilda. Esse conto, você fala do Antônio, não é isso? Sim, é um livro de contos. São contos todos imaginários, todos ficcionais, né? Mas ele tem uma pegada, assim, vamos dizer assim, de uma espiritualidade. Então, ele mistura personagens baseados em figuras históricas e sagradas com personagens absolutamente imaginários, né? Fictícios. E tem 2 contos que, aliás, a gente também tem as preferências, né? Até sobre o que a gente escreve. Tem 2 contos aí, que é No Coração da Marta e O Milagre do Lírio, que são os personagens, vamos dizer, que deram ensejo, que inspiraram as pessoas que inspiraram na minha imaginação.
os personagens foram, no Coração da Mata entra um personagem chamado Frei Louvados, que é, vamos dizer assim, ele retrata um pouco assim da personalidade de São Francisco de Assis. E o Milagre do Lírio, que ele tem um personagem, que é o Frei Lírio, que também ele retrata um pouco da figura de Santo Antônio de Pádua. E por aí vai, e tem outros personagens, né? Tem o Mestre Luz, que ele é baseado no próprio Jesus, né? Enfim, o livro corre por aí. E é um livro muito especial. Muito obrigada, Gilda. Obrigada por sua participação. Muito obrigada a todos vocês. E encerramos essa programação de hoje, esse belíssimo trabalho. E para quem está aqui na casa, nós vamos aos parabéns para a nossa aniversariante, Marli Barbosa. Felicidades, o nosso abraço. E a vocês de casa, muito obrigada, a quem nos assistir em outro momento. Muito obrigada pela participação e até a próxima Quarta Cultural.